falar sobre uma experiência que Neemias teve durante o cativeiro ali na Babilônia, e ele conseguiu ali a autorização para reedificar Jerusalém. E claro, teve muito trabalho e tal, então baseado nesse trabalho de Neemias, aqui eu peguei uma lição interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Você tem passado por lutas, situações difíceis, situações em que exige uma decisão difícil de tomar? Disponhamos-nos e edifiquemos, baseado em Neemias capítulo 2, do versículos 11 até o 18, mas eu vou ler os textos pausadamente, né? Eu vou ler um texto e explicar alguma coisa a respeito, e depois eu leio outra parte do texto, e assim a gente vai concluindo o raciocínio, ok? Então olha o que diz lá em Neemias capítulo 2, do 11 até onde eu parar. Na verdade é do 11 até o 18, mas eu vou estar fazendo pausas aí para fazer os comentários adequados a cada parte do texto, ok? Então o texto diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Então declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Amados, quando Neemias soube que sua cidade ali, Jerusalém, havia sido totalmente destruída, ele foi pessoalmente ver o que tinha acontecido. Neemias estava na Babilônia, servindo ali ao rei, e ele recebeu então a notícia de que Jerusalém havia sido destruída. Provavelmente Neemias foi um dos primeiros a serem deportados para a Babilônia na ocasião da destruição de Jerusalém. E aí então ele conseguiu autorização para voltar a Jerusalém, e ali ele era muito amigo, muito querido do rei. Tá? E o rei então concedeu que Neemias fosse a Jerusalém para ver como é que estava a situação lá. Ele andou então por entre os escombros do que sobrou dos muros, e para sua tristeza então ele constatou que Jerusalém estava totalmente arruinada e seus muros destruídos e suas portas todas queimadas. Inclusive até o templo destruído, a arca, ninguém sabe até hoje onde foi parar essa arca, né? Bom, nesse primeiro momento, Neemias considerava consigo mesmo o que poderia fazer e por onde deveria começar. E essa é a parte da história que nos ensina lições importantes e que vamos considerar agora. Primeira, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Neemias não havia revelado a ninguém o que estava em seu coração enquanto não tivesse uma direção clara de Deus sobre o que fazer diante daquela situação que ele nem sabia por onde começar. Ouça o que diz Neemias no verso 16. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Amado, nossa vida é feita de desafios, né? Você mesmo já deve ter enfrentado tantos desafios que perdeu as contas, né? Mas você sobreviveu a todos eles, né? Alguns a gente não sabia nem como contornar a situação, mas no fim acabamos ou arcando com prejuízo, tal, enfim, sobrevivemos a todos eles, e em todos os desafios nós crescemos, nós aprendemos alguma coisa. No entanto, existem situações que nos deparamos com problemas, com desafios para os quais não temos solução. Problemas que são maiores do que a nossa capacidade de ação, problemas que suplantam a nossa capacidade de raciocínio. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Quem vai me ajudar? E é nesses momentos, então, que nós devemos buscar a Deus de modo mais intenso, porque temos que buscar a Deus sempre, né? Não só quando a gente está no fundo do poço, mas quando a gente está fora dele também, pelo menos para agradecer, né? Mas há momentos em que nós devemos buscar a Deus de uma maneira mais específica, porque Ele mesmo nos estimula a orar quando nós precisarmos, né? E é isso também que Deus espera que nós façamos. Deus permite as dificuldades porque Ele quer mostrar para nós que está conosco, que está do nosso lado. E Ele até permite, porque são as dificuldades que nos fazem crescer, são certas situações que nos fazem valorizar a vida, valorizar a saúde, valorizar aquilo que temos, né? E às vezes a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte,
para poder valorizar a vida. Bom, sempre que estamos diante de um desafio ou de um caos, a primeira coisa a fazer é buscar orientação de Deus. Ou esta é a regra para quem crê em Deus, né? Para o cristão, né? Está passando por situações, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus falou isso para Jeremias. A segunda coisa a fazer, amados, é tomar a decisão certa. Você tem certeza de ter tomado a decisão certa em alguns casos? Tem situações que a gente toma a decisão e depois a gente vai ver que tomou a decisão errada, não foi? Muitas vezes é porque a gente não buscou o conselho de Deus. Mas tomar a decisão certa é fundamental. Agora, para a gente tomar a decisão certa, a gente precisa examinar a questão, examinar a situação e, enfim, vão existir situações em que a parte mais difícil é justamente essa: decidir. Decidir o que fazer. Neemias, após ter orado, ele se fortaleceu no Senhor. Através da oração nós somos fortalecidos. Às vezes não vem nem a solução de imediato, mas vem fortalecimento. A oração nos fortalece para a batalha. A oração não nos livra da batalha, mas nos fortalece para enfrentá-la, né? Olha que coisa legal. E Neemias então experimentou isso. Ele diz que após ter orado, ele se fortaleceu no Senhor. E assim ele pôde tomar a decisão que precisava tomar, ou seja, a decisão certa. E pôde então se animar e animar os que estavam com ele ali na obra para o trabalho de reconstrução. Ouça o que ele disse aos seus companheiros no verso 17 e 18 do livro de Neemias. Então lhes disse, isso depois de ter orado a Deus, né? Aí ele diz, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Fim pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser motivo de vergonha. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, ou seja, como o rei havia sido bom para Neemias, né, e provido tudo de que ele ia precisar para fazer a reconstrução ali de Jerusalém. Então disseram está no plural, né? Então os outros que estavam com Neemias se animaram e disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amados, diante deste caos, só havia duas coisas a fazer, ou seja, não fazer nada e aceitar as coisas como estavam, ou começar uma campanha para a reconstrução da cidade, primeiramente dos muros. Embora estivesse profundamente chocado, Neemias não se rendeu ao desespero nem ao desânimo, até porque ele orou e ele tinha pessoas ali com ele que se fortaleceram as mãos para a boa obra. Como é bom a gente ter pessoas do nosso lado que nos animam, que nos incentivam e falam, olha, estou contigo. É bom, nos motiva, né? Então, Neemias escolheu a segunda opção, porque ele tinha a opção de aceitar as coisas do jeito que estavam, né? Não resta mais nada a fazer, deixa quieto, vamos deixar a coisa rolar. Não, ele tomou a decisão de mudar, de reconstruir, que muitas vezes é a mais difícil. Bom, agora, colocando a situação de Neemias dentro do contexto da realidade em que vivemos hoje. A sociedade em que vivemos hoje está numa situação parecida espiritualmente. Ela está sendo destruída pelas drogas, pela prostituição, pelo alcoolismo, pela idolatria, pela corrupção moral, pela corrupção social e pelas ideologias e tantas outras coisas que a gente fica assim abismado de ver como que o ser humano chegou a tal ponto de degradação, a ponto de os próprios animais nos darem lição de moral. Né? Porque tem coisa, amado, que só o homem faz. Tem maldade que só o homem pratica. Os animais, por irracionais que sejam, não praticariam o que nós praticamos. Né? Bom, mas assim como foi nos tempos de Neemias, nós estamos hoje diante de um caos moral, comportamental, social, político. E como Neemias, nós precisamos tomar decisões. Ou nos empenhamos para mudar a situação, ou permitiremos que a situação nos mude, nos condicionando ao comodismo, deixando que as coisas continuem indo de mal a pior e as pessoas indo para o inferno e a gente dizendo, bem feito, tá vendo? Não quis se converter, tá vendo? Tá vendo? Né? A gente fica julgando as pessoas ao invés de ajudá-las a encontrar o caminho. Mas olha, eu
e você temos certeza de que Deus nos chamou não para ficar assistindo tudo isso. Ele nos chamou para sermos a voz profética nesta geração. Então nós temos que fazer o mesmo que Neemias e tantos outros, né, que fizeram. Homens de Deus que vestiram a camisa, que compraram a briga e foram para a frente de batalha, batalhar por aquilo que acreditavam, batalhar pela causa certa, né? Eles lutaram pelo seu território, lutaram pelo seu povo e lutaram pela causa de Deus. Quando Neemias revelou ao povo que Deus havia colocado no seu coração, eles responderam prontamente: levantemo-nos e edifiquemos. Eles tomaram uma atitude. O texto diz em seguida: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Para a boa obra, ou seja, para a obra de Deus. O resultado foi que, no meio das adversidades, eles conseguiram vencer. Nesses dias, o zelo do Senhor também tem despertado a sua igreja para uma ofensiva contra Satanás nesta cidade ou na sua cidade, dependendo da cidade onde você está. Nós que estamos nesse mundo, nós estamos num campo de batalha e o Senhor tem nos chamado para ser uma voz profética nessa geração, para estar nas fileiras do seu exército, combatendo o bom combate da fé, numa luta sobre a qual Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra nós, contra a igreja. Amém? E se você faz parte da igreja, se você faz parte desse exército do Senhor, então essa batalha também é sua. Então, vamos virar o jogo, amém? Vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou justamente para isso, para as boas obras, para denunciar o pecado e não para ser conivente com ele, para colocar a nossa voz em evidência, a voz profética, como os profetas do Antigo Testamento fizeram, tá certo? Porque muitos deles foram mortos justamente por causa disso. Mas de repente, amados, Deus espera isso de nós, que nós desprezemos a nossa vida para que outras possam ser salvas. Todos os crentes da primeira geração da igreja morreram por causa da sua fé. Morreram em nome de Jesus. Não morreram de doença, não morreram de velhice. Morreram degolados, crucificados, porque denunciavam o pecado. O mundo, amados, ele é hostil ao cristianismo. Porque diz a palavra que o mundo jaz no maligno. O mundo é hostil ao cristianismo. Assim como o mundo também, muitas nações são hostis a Israel. Tem aí, né, estamos aí vendo esse confronto do Hamas contra Israel. E não só eles. Muitas nações querem ver também Israel riscada do mapa. Sabe por quê, amados? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um propósito para Israel. E olha, a igreja, ela teve como berço a nação de Israel. Jesus nasceu em Israel. Jesus se criou em Israel. Jesus pregou o evangelho primeiramente em Israel. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Jesus morreu em Israel. Jesus ressuscitou em Israel. Em Israel nasceu a igreja. E é por isso que também a igreja do Senhor Jesus é odiada no mundo todo, seja lá qual for a sua denominação, a igreja de modo geral. A despeito de todas as denominações e vertentes teológicas que elas têm, mas a igreja, diz a palavra, a igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus morreu por ela. Um dia ele voltará para resgatar a sua noiva. Ele diz em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse eu, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu creio nisso, amado. E você? Somos a igreja do Senhor. Só que enquanto isso não acontece, o mundo está indo de mal a pior e tem muitas pessoas lá no mundo que Jesus precisa salvar. E adivinha só quem é que ele vai usar ou quem ele quer usar? Você e eu. Então vamos lá? Fortalecer as mãos para o trabalho, fazer como Neemias, né?
Neemias tinha a incumbência de reconstruir Jerusalém e nós hoje estamos na incumbência de proclamar as virtudes daquele que nos chamou para as boas obras. Que Deus te abençoe. Se você foi edificado por esse vídeo, então compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito e dê um joinha, tá? Então, olha, dê aquele like lá para que a gente possa ganhar mais relevância nesse canal. O nome desse canal é No Contexto do Fim. E sempre que Deus coloca uma palavra assim emblemática no meu coração, eu sinto, olha, vou divulgar essa palavra, vou compartilhar essa palavra, porque me edificou e espero que edifique aquele que me ouvem, inclusive você. Amém? Fique na dispensação do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua família, sua vizinhança, sua cidade, enfim, que tudo que estiver ligado a você seja abençoado por Deus, em nome de Jesus.